Eleições 2022. Agora são 7 horas mais 35 minutos. Bom, hoje, sábado, temos aqui a participação especial do Dr. Carlos Eduardo Maccioli Coccani, juiz eleitoral da 33ª Zona Eleitoral aqui de União da Vitória, onde falaremos sobre diversos assuntos voltados, é claro, ao período eleitoral. Entraremos agora na reta final das propagandas políticas na outra semana. Aí, é claro, no outro final de semana já acontece o pleito eleitoral, onde você, cidadão, a partir dos 16 anos já tem direito ao voto. Você que tirou o seu título de eleitor poderá estar, então, comparecendo às urnas e fazendo, então, o seu papel de cidadão, a sua cidadania, o seu direito ao voto. Doutor Carlos, muito bom dia, desejar nosso agradecimento por vir neste sábado. Sabemos que nessa época muito corrido, o senhor tirou o seu tempinho para vir aqui trazer esses esclarecimentos tão importantes para o cidadão, aqueles que têm ainda dúvidas, o que fazer e o que não fazer. Muito bom dia, doutor Carlos. Bom dia, uma grande honra mais uma vez aqui no estúdio da Jovem Pan, falando a segunda vez sobre eleições nesse período eleitoral 2022. Estou à disposição. Bom, doutor Carlos, estamos aí então já, hoje sabadão, vamos ter então propagandas, pelo menos no rádio e TV, até na próxima quinta-feira, dia 29, Esses prazos eleitorais agora nessa reta final, como que eles funcionam? Principalmente, como eu já mencionei, temos a propaganda no rádio e TV até a quinta-feira, mas também temos outros tipos de publicidades. O carro de som, o pessoal com as bandeiras, enfim, esses prazos eleitorais aí, até quando que eles vão? Também se encerram na quinta-feira ou esses outros tipos de mídias e divulgações, eles podem ser ainda prorrogados até mais perto do dia do prazo eleitoral, que vai ser no próximo domingo? Até o sábado 22 horas, as últimas propagandas, digamos assim, que pode ali fazer panfletagem, abordagem de eleitor, circular nas ruas, fazer inclusive uma carreata, uma caminhada, bandeira, é permitido ainda. Na quinta-feira termina o prazo pro comício, eventualmente aquela aglomeração no formato de comício, de fazer discurso em público, aí na quinta-feira à noite, até meia-noite, e daí na sexta, a propaganda eleitoral, muito bem lembrado por você, no rádio e na TV, e na sexta e no sábado dá uma reduzida naquelas questões de maior impacto, assim, especialmente em grandes aglomerações, e permanece na propaganda individual até sábado 22 horas. A partir daí um período de repouso noturno e no domingo é o dia do eleitor. Aí domingo não tem propaganda, claro que alguém pode ir lá trajar uma camiseta individualmente, mas não é o dia de dar publicidade, de abordar pessoas, de entregar material. Isso aí é crime eleitoral, as pessoas podem ser punidas, podem ser presas em flagrante por isso. Até o presente momento, e como está essa questão eleitoral? Claro que a nível nacional, estadual, as situações acabam não se afunilando muito dentro dos municípios. Nós tivemos alguma normalidade até o presente momento? Tudo tranquilo? Tudo bastante tranquilo, Thiago. É importante ressaltar que na região, nós fizemos algumas eleições já estaduais, uma eleição municipal suplementar. Há uma tradição de respeito às regras, de ordem, de cumprimento daquilo que deve ser realizado, os limites da propaganda, os limites da abordagem. Há uma quantidade pequena de crimes eleitorais também, e nessa eleição em particular não verificamos nenhuma denúncia de crime eleitoral, nenhuma denúncia de propaganda irregular, alguns pequenos apontamentos que rapidamente nós notificamos envolvidos. Às vezes alguém esquece que está num prédio público lá, coloca um adesivo na janela, deixa um bloco de santinho num lugar que não é possível, num prédio público, alguma coisa assim. Mas as pessoas têm respeitado de forma bastante razoável as regras, isso é elogiável, inclusive, porque isso permite que o eleitor, especialmente aquele que vai votar, possa acompanhar com tranquilidade, sem nenhum desequilíbrio entre partidos, entre candidatos, para poder escolher seu voto com tranquilidade. Doutor, notava-se em eleições passadas, até 2018, nessa última, até que foi mais tranquilo, nessa ainda mais. Mas era entre aspas, uma poluição visual até, Era muitas bandeiras, pessoal, principalmente nas pontas das esquinas, chegava até a atrapalhar um pouco questões de trânsito, cavaletes nas esquinas também, que acabavam, além de atrapalhar o trânsito, ficavam nas guias ali para pessoas, então, com deficiência visual. Essas situações, depois houve um regramento por parte do TSE, até no tamanho desses tipos de publicidades, E hoje a gente vê que, de fato, essa poluição visual, ela diminuiu bastante, É interessante até nos carros, não tem tanto adesivo, quanto talvez já ocorreu em outras eleições, mas particularmente o TSE editou uma resolução que todas as eleições têm atualização e diminuiu o tamanho, por exemplo, não pode aquele formato outdoor, é um tamanho menor. Tem vários limites. Também lembrar que a pessoa não pode formatar, ou até pode, mas são tantas regrinhas ali,
formatar sua propaganda em casa, porque ela não pode esquecer ali de colocar o CNPJ, os dados ali às vezes do suplente, da coligação, dos partidos, tem vários dados obrigatórios também para, por exemplo, não induzir o eleitor em erro. É um dos objetivos do regramento. E a questão também foi mencionado por você, ele de não impedir o acesso, isso está muito claro na lei eleitoral esse ano, não pode, por exemplo, colocar lá num calçadão ou numa via pública algo que impeça a circulação. É claro que também tem o outro lado, Thiago, o próprio candidato, o partido, ele vai aperfeiçoando também o método de divulgação do número, há uma tendência de aumentar um pouco nos próximos dias, faltando aí uma semana, um pouco mais, 8 dias para as eleições, por exemplo, a divulgação do número é de grande importância para que as pessoas fixem o número, possam anotar e levar no dia da eleição. Então, é uma tendência de aumento de propaganda. Mas o candidato também sabe que algumas questões desagradam o eleitor, então não tem por que investir numa propaganda que possa causar até repulsa ou de repente aí alguém que se afaste do candidato em razão disso. Às vezes pode ser até uma propaganda ainda, né, ao contrário, né, o efeito ainda pode ser até ao contrário para o próprio candidato. Quem porventura acredita nessa última semana é aquela semana onde se afunila, né? A gente até falava que rapidamente fora do ar, a famosa bala de prata, né? Acontecem situações das mais variadas, né, nos últimos dias. Porventura, o cidadão que ver ou ouvir alguma irregularidade, como que ele pode estar fazendo uma denúncia? E principalmente eu vejo que muita gente tem medo de denunciar, vamos saber que sou eu, depois vou sofrer algum tipo de represálias. Todas essas denúncias, elas podem ser de forma anônima, inclusive, né? Não, mudou, Thiago. Tiveram algumas mudanças do TSE, que é uma eleição nacional, diminui, a zona eleitoral não tem uma liberdade de estipular as regras, né? Claro que tem a interpretação da legislação, isso às vezes dá um pouco de margem. Por exemplo, as bandeiras, né? A bandeira fala que ela tem que ser móvel. Então havia uma dúvida se precisava ficar alguém segurando ou se dá para colocar ali num objeto que você tira à noite, como determina a legislação eleitoral retirar à noite. Então ficou a jurisprudência e as decisões que caíram aí nas primeiras semanas de propaganda, de que até pode ser naquele ponto fixo, desde que ele possa ser retirado facilmente, desde que não impeça também a livre circulação de pedestres, por exemplo, no calçamento. Até a questão da propaganda na internet, Thiago, é importante dizer que teve também uma moderação, uma razoabilidade bastante grande das pessoas, nos jornais, nos meios de comunicação, nos portais. Tem uma propaganda que é paga na imprensa, que o candidato pode ir lá escolher um tamanho, uma limitação e pagar. Mas, enfim, houve o cumprimento das regras de forma bastante razoável e até, em razão disso, uma pequena quantidade de denúncias. A denúncia, ela tem 2 regras bastante importantes, essa tua pergunta, que é a necessidade de identificação. Claro que a pessoa, se tiver algum risco à vida, à integridade física, enfim, ela pode e deve mencionar de imediato para que daí sim, dentro do procedimento de apuração, se decrete o sigilo, é possível, né? A proteção é constitucional da segurança da pessoa, da individualidade de cada cidadão, mas ela precisa ter identificação. Então não dá para fazer aquela ligação que antigamente acontecia bastante por fora eleitoral, que a pessoa fala, olha, lá no bairro X, aqui no município, lá na zona sul do município está acontecendo lá uma distribuição de cesta básica, lá tem uma propaganda irregular, tem uma aglomeração enorme de pessoas, estão com um veículo lá, abriram o porta-malas, tiraram um monte de caixa do porta-malas, e a pessoa daí desliga. E aí corria lá um monte de viatura lá acelerado na frente pro bairro, atrás ia lá um carro da Justiça Eleitoral, o fiscal da Justiça Eleitoral conferia, de repente chegava no bairro, lá tava uma paz, uma tranquilidade, não tinha ninguém circulando nas ruas, não tinha carro nenhum naquela localidade. E daí o pessoal às vezes fazia isso para se deslocar para o extremo oposto da cidade e fazer uma rápida distribuição lá de material de construção, de cesta básica, fazer alguma coisa irregular em algum lugar que a polícia não ia chegar em tempo, porque quando começassem as ligações ali, estava toda a mobilização num outro extremo da cidade. É um exemplo do que acontecia antigamente. E também a questão da necessidade da trazida de uma prova, um início de prova. Como hoje todo dia, todos nós temos o celular, está muito perto, se não está no bolso, está nas mãos. Então a necessidade de bater uma foto, registrar um pequeno vídeo, para que traga já um início, que o juiz eleitoral, o servidor da Justiça Eleitoral, quando recebe a denúncia de irregularidade, ele já saiba com o que ele está lidando, né? Qual o tamanho da irregularidade, se é irregular ou não.
porque recebemos algumas comunicações ali que não havia. Olha, o tamanho lá a placa que meu vizinho colocou no terreno está irregular. Com a simples foto ali que foi colocada, já verificamos que não havia nenhum indício de irregularidade. Claro, fomos até o local, constatamos e fizemos ali a resposta no e-mail. O melhor canal de todos é o aplicativo. Como todo mundo tem celular, falamos agora há pouco, aplicativo chamado Pardal. Então basta baixar ali na loja de aplicativos do celular e rapidamente a pessoa ali, de maneira bastante intuitiva, ela faz a denúncia, digamos assim, da irregularidade. Dá também lá para ligar para o Fórum Eleitoral, já vou confirmar o número aqui que me falhou de cabeça, vou passar para vocês. E também mandar para o e-mail ali da Justiça. O e-mail é um bom método também, porque dá para fazer pelo celular. O e-mail Zona 033, que é a 33ª Zona Eleitoral. Então, Zona 033, @TRE, aquele tracinho, pr.jus.br. Repetindo, Zona 033, @TRE, tracinho, pr.jus.br. Há também a possibilidade de, no horário de expediente, das 12 às 18 horas, o telefone ali do Fórum Eleitoral, 3522-4921. Mas aí lembrando que a pessoa vai ter que mandar o anexo em algum formato ali, ou para o e-mail, para o WhatsApp, ou para o e-mail. Na sequência vai ser orientada a respeito de como fazer a denúncia, porque senão ela não é aceita. Essa é a orientação que ficou deliberado normativamente pelo TSE. E claro que no dia da eleição também nós estaremos circulando. A pessoa pode, no caso de crime, denúncia de propaganda, com a Justiça Eleitoral ali, por exemplo, o aplicativo Pardal. Mas no caso de crime, a pessoa pode procurar 190 também, como de praxe, o aviso para a Polícia Militar que vai ali apurar, fazer a rápida abordagem, investigação. Um exemplo, se no dia da eleição tem um grupo de pessoas trajadas com a mesma camiseta, é crime de boca de urna. Então, uma notícia nesse sentido pode ser a denúncia para a Justiça Eleitoral ou para a Polícia Militar, que vai apurar rapidamente. Vão vir as perguntas na sequência do como vai funcionar no dia das eleições, mas teremos um enorme aparato de pessoas aí trabalhando em prol da Justiça Eleitoral para evitar qualquer tipo de irregularidade. Doutor, pegando aqui já um calendário já, do cronograma das eleições esse ano, ali, segundo o TSE, desde o dia 17 de setembro, 15 dias antes do pleito eleitoral, nenhum candidato pode ser detido ou preso, salvo flagrante delito. Em miúdos, o que isso significa? O indivíduo, como candidato, nesse caso, desde o dia 17 de setembro, está sob essa jurisdição dessa lei, salvo o flagrante delito. Mas em que caso, então, que ele poderá ser detido, então, receber voz de prisão? E o eleitor também, lembrando, Thiago, faltando 5 dias e alguns dias depois da eleição, ali também tem o prazo do eleitor, que ele também não pode ser preso, salvo em flagrante delito. Então, o que ocorre, por exemplo, eu sou juiz da vara da família, trabalho ali no fórum com pensão alimentícia. É uma situação que há, infelizmente, muitos pais que não pagam pensão para os filhos e a mãe, representando os filhos, ali faz o processo de cobrança dessa pensão. Quando o pai é intimado para justificar a impossibilidade de pagamento ou para comprovar que pagou, que não é verdade ali a alegação da mãe, ele tem um prazo curto. Nesse prazo, se ele não pagar, o juiz pode determinar a prisão. É a prisão chamada civil de alimentos. Essa prisão não pode acontecer se tiver um candidato devedor de pensão. Já estamos nesse prazo de 15 dias, eu não posso expedir um mandado de prisão, ou se esse mandado estiver aberto, em uma abordagem o candidato não pode ser preso. Da mesma forma, ali no dia ou na véspera da eleição, o eleitor também, naquele prazo mais curto ali, a questão do eleitor. Por que isso, né? Qual a finalidade disso? Para a proteção do pleito eleitoral, que de repente o sistema de justiça, o sistema de polícia não cause algo que desequilibre nas vésperas da eleição, quebrando a isonomia aí, causando algo que possa depois alterar fundamentalmente aí o resultado da eleição poucos dias antes. Passou o prazo, as decisões se cumprem normalmente. Da mesma forma, o eleitor também, para possibilitar o exercício do voto, que não se crie, que alguém aí se utilizando do serviço público não crie ali uma forma de tirar vários eleitores de circulação nas vésperas das eleições. Claro que no cometimento de um crime, eu dei o exemplo de boca de urna, tanto o candidato quanto um eleitor, no dia lá faz uma irregularidade, distribuição de cesta básica ou propaganda na porta do colégio, é crime, vai ser preso ali em flagrante. Aí é a exceção que você mencionou ali no começo da tua fala. Então, no caso de flagrante, a prisão pode ocorrer normalmente. Alguém se envolve numa briga, num bar,
hoje, amanhã, depois de amanhã, e é candidato, vai ter que ser preso por óbvio porque ocorreu situação de flagrante. Agora, se tem um mandado de prisão antigo, de um processo que tramitou por muitos anos na justiça e coincidentemente agora transitou em julgado, ali não cabe mais recurso, saiu a ordem de prisão. Esse mandado vai ter que esperar passar esse prazo que você mencionou. Então tem essa diferença. No flagrante pode prender, né? Não tem nada dessa história de que não vai ocorrer prisão. É mais essa separação que não ocorra aí uma conjunção de fatores aí maldosamente criados para tirar alguém de circulação nas vésperas da eleição. Bom, quanto à questão das urnas, né? Houve agora, né, salvo engano, foi nesse início de semana, na semana que passou, desculpa, não me fugiu agora a data exatamente, mas salvo engano foi nesse início de semana, né? A questão ali da preparação das urnas. Inclusive, esse evento foi aberto ao público em geral aqui no fórum. Como foi esse momento? Todas as urnas já estão preparadas, enfim, lacradas, tudo certinho, só aguardando chegar ali o dia 2 de outubro para serem colocados nos seus locais de votação. Já aproveitando a pergunta, porventura a urna vem apresentar algum tipo de defeito, que pode acontecer, né? Até mesmo uma queda de energia. Nesses casos, como que funciona no dia da votação? Faltou energia, e agora? Tem bateria, Thiago, como alguns outros, né, de repente lá alguns eletrodomésticos, tem aquela bateria que tem um tempo para você preparar para desligar com segurança. É um tempo bastante razoável, então dá tempo ali de quem está votando, quem está na fila votar, e depois essa bateria espera essa volta de energia elétrica, ou eventualmente tem as chamadas urnas de contingência, que são urnas reservas, em que daí você deslacra a urna que ficou sem energia ali quando do fim da bateria e usa essa urna de contingência colocando as mídias que estavam na urna original. É como se você pegasse o chip do celular do teu número e que estragou, você tira o chip e coloca no celular novo, os dados são levados para frente. Os testes que nós fizemos ali não são os testes, são o preparo da urna, né? Já vou falar dos testes também. A chamada geração de mídias, então nós não tínhamos as mídias das eleições ainda, por vários motivos. Primeiro, pela questão mesmo da segurança, né, para que permaneça menos tempo aqui conosco, até para dar essa transparência bastante necessária, especialmente nesses últimos anos aí que teve uma maior vinda aí de postagens e declarações públicas que colocavam em dúvida o sistema. E essa geração de mídias, então, ela não é feita com ligação na internet. Nós recebemos os dados ali com a intranet do TRE e os chamados ali, eram os antigos disquetes, né? São agora objetos menorzinhos ali, um pouquinho maior que um chip de celular, que são inseridos então nesse computador, que o TSE manda para os TREs e para nós, os sistemas eleitorais. Lembrando também o porquê de receber agora mais em cima da hora, porque tem o registro de candidatos. Então tem 2 dados que são inseridos na urna ali, o dos candidatos. Então nós tínhamos o registro, de repente algum candidato tem impugnação, ele não tem por que colocar ele na urna lá, no dia da eleição. E esses registros eles foram tramitando justamente do mês de julho para cá. Esses dados ainda não existiam, né? Então foram inseridos agora. E também os dados dos eleitores, esses já estavam prontos ali, mas de repente aquelas mudanças que foi possível ali, nós divulgamos aqui na entrevista anterior, a transferência ali para votar em trânsito. Então alguns dados alteraram. Alguém que já sabe que vai estar em viagem a trabalho no dia das eleições, respeitou lá o prazo, procurou o Justiça Eleitoral e pediu para fazer o voto em trânsito. Então isso vai ser documentado na urna, lá no local onde ele vai estar em trânsito, né? Foi repassado os dados lá e foi informado o local onde a pessoa vai votar em trânsito excepcionalmente. Então esses dados são inseridos na urna, foi a cerimônia de geração de mídias. Em seguida, todas as urnas foram colocadas em bancadas, enfileiradas, foram retiradas das caixas, foram ligadas e testadas. Aí você perguntou do problema, então nós já verificamos aonde a bateria não estava ok, porque a bateria pode falhar também. Substituímos poucas ali, salvo engano, 2 ou 3 baterias ali que elas não estavam com aquela carga completa como precisa para ter maior segurança de maior tempo ali até a urna se desligar. E também outros testes ali, porque é um equipamento como se fosse um computador. Então nós testamos ali se não tem algum ajuste ali na parte como se diz ali, da urna em si, né, do botão, se não tem um botão da urna que está falhando.
se a tela ali não rachou da última vez que a urna foi guardada. Todos esses testes foram feitos. E em seguida, daí, a cerimônia de carga e lacração. Ou seja, puxar aquelas mídias que nós preparamos no dia anterior e inserir. A urna tem vários buraquinhos ali, como todo computador, como o celular tem. E naqueles buraquinhos ali foram colocados essas mídias, né? Após a colocação tem uma sequência ali. É como se você colocasse um chip no celular e ligasse o celular. Você não sai falando de imediato. Tem ali uma carga que ele dá. Ele pede ali para você escolher o idioma, ele pede para você confirmar o número, você pode escolher que nome vai ficar teu celular, qual vai ser o tipo do tamanho ali da fonte que você vai usar, algumas coisas, né, que você faz no celular. Então na urna eletrônica é igual, ela foi ligando, gerando ali o computador como se estivesse ligando, e alguns dados ali tem uma sequência ali que é feita para essas mídias serem reconhecidas ali pelo sistema. Por fim, a lacração. Eu recebi uma pilha gigantesca de lacres, né? São lacres laranjas padronizados, tem marca d'água, é cheio é como se fosse uma cédula de dinheiro, assim, cheio de detalhes para ninguém se utilizar de um lacre falso aí, ou tentar copiar, né, os lacres. Ele fica uma marcação até na urna quando você tira o lacre. Enfim, é um lacre que, acima de tudo, ele foi rubricado por mim. Então tem a minha rubrica, ela tem minha assinatura. Esses lacres, além de terem essa particularidade de ser não é um simples papel, um adesivo que é colocado nos buracos da urna, ele foi lacrado com a minha rubrica. E esses lacres, eles são colocados não apenas nesses buracos ali onde foram inseridas as mídias, como também na própria divisória da urna, porque a urna são pedaços, como todo um monitor, ele tem ali a parte da frente e de trás que é juntada e tem as peças no meio ali, né? Um módulo aí de um computador ali, ele é fechado, né? Depois ali tem um lugarzinho onde ele é parafusado a urna também. Então nós colocamos o lacre nessas divisórias, porque se alguém tentar abrir a urna de uma outra forma, que não mexendo ali nas inserções das mídias, também vai ficar o lacre rompido, né? Como o celular, por exemplo, se alguém tentar aqui abrir o celular todo celular dá para abrir, seja qual for. Então o lacre ele fica bem nessas divisórias, impedindo que, se alguém abrir, a gente não tenha como descobrir que a urna foi aberta no decorrer desses próximos dias. Essa cerimônia de carga e lacração terminou. Praticamente aí todas as zonas eleitorais, a gente acompanha pela imprensa, terminaram até ontem, algumas ainda vão fazer hoje, salvo engano. Mas essa cerimônia termina e as urnas são encaixotadas. E aí vão ser distribuídas para os colégios eleitorais na véspera da eleição. E tem o teste. Aí são vários testes, várias auditorias que são bem importantes também, porque justamente em razão aí de fake news, informações aí que colocaram em dúvida o sistema eleitoral. Um dos testes nós já fizemos, que é o teste que a previsão é logo após a carga e lacração, em que a urna é ligada e é entrado ali numa parte do sistema em que você confere todos os candidatos na urna. Então as pessoas que compareceram tinham advogados lá no dia, o representante do Ministério Público esteve presente. Tem uma ONG que eu não conhecia, que chama-se Transparência Brasil. É uma ONG que fiscaliza as eleições, apareceram lá uma advogada e uma servidora, salvo engano, aqui da cidade, que fizeram ali o acompanhamento. Elas acompanharam também a carga e lacração, importante dizer, nós fizemos a divulgação. E outras pessoas, ele entrou um pessoal lá que estava querendo fazer perguntas sobre o título, ele acabou acompanhando também, a imprensa pode acompanhar esses testes também, nós fizemos o convite, né? E esse teste, você entra lá e verifica que todos os candidatos a presidente estão ali, dá para conferir, porque cada urna tem os eleitores daquela urna, então você pode escolher um eleitor lá e conferir se ele está cadastrado naquela urna. É bastante interessante. Antigamente esses testes eram feitos e depois era dada uma nova carga na urna, para ela ficar zerada, digamos assim, formatada. E é bastante interessante a mudança que ocorreu esse ano, porque a urna não é zerada, porque isso poderia colocar em dúvida. Pô, mas eu testei e ela estava tudo certo, agora a urna foi zerada, e se aí agora vem uma programaçãozinha marota ali, né? Então algumas pessoas às vezes perguntavam, não dava. Mas agora a urna, você mexe como o celular, você mexe aqui no celular, daí depois você entra e tá o celular ali, com os mesmos contatos do WhatsApp de antes de você mexer no celular, né? A urna da mesma forma, você faz os testes e depois você só desliga.
E nós vamos repetir esse teste agora nessa semana também, porque tem uma porcentagem de urnas que é obrigatório fazer isso, então nós vamos puxar, fizemos já com 2, uma de União, uma de Paula Freitas, que são os municípios da 33ª Zona Eleitoral, e semana que vem vamos separar mais algumas urnas ali, provavelmente na terça-feira vamos confirmar, e podemos avisar aqui especificamente, vai ser divulgado também para toda a imprensa, fazer o teste de mais algumas urnas. Dá para fazer inclusive uma simulação de votação ali na hora. Então você digita ali o candidato, ali tem o programa foi formatado nesse sentido, você faz uma simulação de votação para ver como que aparecem as fotos ali de cada candidato. Quando você clica na lista também aparece ali o número, aparece do jeito que apareceria no dia da votação, e tem ali o arquivo que você consulta como se você puxasse no celular o WhatsApp. Se você abre o WhatsApp, eu abro o WhatsApp do Thiago Amaral, aparece lá o jeito que você salvou ali tua foto, teu nome. E aparece também, se eu for olhar todos os meus contatos, vai estar teu nome na lista de contatos. Então na urna é igual. Nós conseguimos consultar a lista de candidatos e conseguimos entrar como se estivéssemos votando, como se eu estivesse conversando no WhatsApp com você. Depois a gente sai, a urna ali ela é desligada e é um teste bastante interessante também de acompanhar. E é impresso também nesse teste, aí quem é programador, teve algumas perguntas, né, do Juliano, nosso parceiro Jovem Pan aqui na última entrevista, sai a programação ali, as linhas de programação também. Então quem entende mais a fundo isso pode acompanhar também algumas outras questões mais técnicas ali nessa testagem. Lembrando que no dia da votação também tem alguns testes que ocorrem. Algumas urnas são auditadas simultaneamente à votação. E para fechar, estou alongando a conversa, que me perdoem, para fechar também, lembrando que no começo da votação tem a impressão da urna, que é chamada zerésima, que é obrigatória. Se não fizer, vai dar nulidade daquela urna. E essa zerésima é acompanhada pelos candidatos, pelos fiscais, melhor dizendo, pelos fiscais de cada candidato, que são cadastrados previamente, dos 2 lados, né, ou dos 3 lados, enfim. Todos os fiscais ali acompanham essa zerésima e no final é feita a impressão naquela mesma urna do boletim de urna. É uma impressão enorme, especialmente da zerésima, porque tem mais de 600 candidatos esse ano. E aparece ali todo esse pessoal na impressão da zerésima, todos eles com 0 votos, né? E no final do dia é impresso o boletim de urna. Então naquela urna ali aparece ali todos os candidatos que receberam votos naquela urna. Esse boletim de urna, inclusive nessas eleições, tem uma divulgação em que o Exército vai puxar vários boletins de urna e depois vai confrontar com os dados que vão sair lá no sistema do TSE, que sai por município, por zona eleitoral, né? E essa conferência sempre foi feita, é importante dizer. Por quem? Pelos partidos. Porque o partido é o maior interessado ali naquele momento. Claro que o eleitor também é muito interessado no resultado da eleição, mas o partido ali são os nomes dos políticos ali de cada partido, de cada coligação que estão em jogo, a vida política nos próximos 4 anos, e então eles acompanham esses boletins de urnas, eles são coletados ali no final, saem várias cópias pelos partidos que depois confrontam com os dados gerais para ver se não ficou 1 voto de diferença, 10 votos de diferença. Nunca aconteceu, né? Desde que a urna começou a ser utilizada eletrônica no país, nunca aconteceu de ter divergência de dados. Excelente. Bom, então, para a gente finalizar, no dia da votação, no próximo domingo, o eleitor vai chegar para votar. Porventura, poxa, a última vez que usou o título eleitor foi 2 anos atrás, né? Não, puxa, onde está meu título? Não encontrei. Eu sei que tenho, mas não encontrei. Ele vai poder votar? Quais são as orientações, então, para o eleitor no dia da votação? Primeiro, baixar os aplicativos que são muito fáceis de encontrar na loja de aplicativos do TRE para fazer a conferência do local de votação, porque tem gente que não lembra. Tem um candidato, esses dias ele deu uma entrevista em outro estado e perguntaram o local de votação, ele não lembrou, ficou ruim pro candidato lá, né? Então, mas o eleitor é comum, o eleitor às vezes esquece o local de votação, e às vezes mudou também. Às vezes, talvez o candidato lá tenha feito a transferência, né? Então, às vezes a pessoa fez a transferência e nunca votou naquele lugar ainda, ela não sabe nem aonde que fica certinho, então é legal conferir antes. No aplicativo você olha a zona eleitoral, por óbvio, mas a seção eleitoral. De repente alguém vai votar aqui na Unespar, é enorme, tem um monte de sessão eleitoral, Uniuv, idem, Colégio São Cristóvão também, e a pessoa fica batendo cabeça lá, depois vai olhar naqueles editais, a gente ajuda, vai ter uma equipe lá da Justiça Eleitoral à disposição, mas é pequenininho ali os nomes para conferir, aquela lista são folhas de papel impressas, né? Então vejam que tranquilidade, se não achou o título de eleitor,
já pesquisar com antecedência. Também dá para baixar o título de eleitor no aplicativo, no e-título, é o aplicativo do eleitor. Então a pessoa pode baixar o e-título eletrônico. De repente ela não achou de papel, ela leva ali o e-título que tem daí a sessão eleitoral. Se ela não conseguiu baixar, enfim, ela pode conferir no site do TRE, que tem lá os locais de votação. Então essa é a primeira informação, Thiago, é bem importante, dá menos confusão no dia. Tem gente que fica nervoso, daí esquece o número. Daqui a pouco tá naquela confusão, não fala, será que é aqui mesmo que eu vou votar? E não acha a sessão eleitoral, demora um pouquinho. Daqui a pouco esquece o número, né? Então, conferir antes o local de votação. A segunda questão, os números. Tem que levar anotado. Mesmo quem tem boa memória. Tem muita gente, é muito engraçado no dia. Tá na fila, fala, não, eu guardei tudo na memória. Daí nós ainda assim recomendamos que leve, porque às vezes chega na urna, dá um nervosinho ali na hora de votar. Ou dá um branco, né? Enfim, leva o número anotado, tem as colinhas do próprio TRE, dá para buscar no fórum eleitoral, ou pode anotar num pedaço de papel. Lembrando a ordem, Thiago, bem importante também, né? Deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. Deputado federal, 4 números. Deputado estadual, 5 números. Senador é 1, senador, a escolha, 3 números. Governador e presidente, 2 números. Então, levar anotado os números, né? Quem quer fazer o voto de protesto, às vezes é melhor votar branco do que nulo, porque o nulo a gente nunca sabe se a pessoa errou, digitou lá, esqueceu o número na hora, digitou, ficou nervosa, apertou confirma, ou se é o voto de protesto, então vota o branco, né? Mas nós recomendamos sempre 2 recomendações bem importantes, Thiago. Primeiro, que as pessoas vão votar. É importante votar, por mais que a pessoa fale, depois eu pago a multa. Tem que pagar a multa, ela se não justificar depois. E se a justificativa também não for aceita pelo juiz, né, também tem que pagar a multa pela não votação. Pode ter vários problemas, lá não consegue tirar passaporte, pode ter dificuldade, pode não conseguir fazer um concurso público, pode não assumir um cargo público, que é obrigatório estar com o título eleitoral regular. Mas o principal mesmo é a pessoa ter a consciência da importância do voto, da mudança de rumos do país, do estado, da nossa região, a cobrança depois, escolher o candidato e depois cobrar o candidato eleito, cobrar os outros que não votou também. A gente pode cobrar mesmo os candidatos que nós não votamos, né? Os candidatos da região, por exemplo, todos são muito acessíveis para responder, tiram dúvidas. É possível e nós devemos cobrar, é possível elogiar, é possível acompanhar o trabalho deles depois de eleitos. Então que a pessoa vá votar, essa é a primeira questão, né? E se possível que escolha candidatos também, sempre é recomendável que estude os candidatos e faça escolhas. Se nós não escolhermos, alguém vai escolher no nosso lugar, isso é fato, né? Se nós não formos votar no dia da eleição ou digitar tudo branco lá, o que a maioria escolher vai entrar e vai nos representar também. Então essa questão é importante. Então pode votar sem o título, mas tem que levar um documento com foto. O e-título é legal que ele tenha aparecido quase todos com foto, já para essas questões modernas, aí, quem fez de habilitação recente. E se não levar o título, é levar um documento com foto, que pode ser a carteira de habilitação, pode ser o RG, pode ser passaporte, pode ser carteira de trabalho. Então levar um documento com foto ali para não criar nenhuma dificuldade no dia da eleição. Por fim também, Thiago, não dá para esquecer celular em cima da mesa ali, vai ter o local próprio, né? Então levou o celular, tira o som ou desliga e deixa ali em cima da mesa da presidência, da sessão, dos mesários, porque nada de ficar tirando foto, fazendo selfie no local de votação. Porque o que vai acontecer, Thiago, a pessoa vai praticar um crime, né? Esse crime já existia, o TSE deixou ainda mais claro que esse crime, melhor dizendo, já existia, e o TSE deixou ainda mais claro que esse crime vai ser combatido com rigor. É a determinação, e nós, como juízes eleitorais, nós somos cumpridores da lei, por óbvio, vamos exigir que nada de levar então o celular lá para mostrar a hora que está votando ou fazer algum selfie. Não é assim, tira na frente do colégio eleitoral antes de entrar ali no local de votação, ali faz o vídeo, faz a foto, mas dentro não. Então essa é uma questão que já existia antes, né? Já tinha essa determinação, mas cada vez mais as pessoas têm celular e usam para tudo e filmam tudo e tem selfie para tudo. Eu entrei aqui no estúdio hoje e fiz aqui um videozinho aqui registrando a minha vinda. Me parece bastante importante, é um prestígio para o trabalho de vocês, ajuda alguém que está acordando lá a lembrar que está na hora do programa e ouvir ao vivo, ou depois quem viu o story, acordou mais tarde, vai procurar lá o vídeo no site da Jovem Pan. Então a gente faz mesmo, o celular está quase uma extensão do corpo, mas na hora de votar você deixa ele de lado. As pessoas então levar a colinha, levar um documento com foto, se puder o título de eleitor também,
e o celular na hora que vai ali em direção para a urna deixa de lado. Não fazer propaganda no dia, quem quiser insistir muito em usar ali uma camiseta, alguma coisa que seja individual. O nosso limite é o casal, que nós sempre falamos, ou pai e filho, mãe e filho. 3, 4 pessoas aglomeradas com a mesma camiseta, com o mesmo boné, vão ser presas em flagrante por propaganda de boca de urna. Excelente, Dr. Carlos. Mais uma vez, nosso muito obrigado por ter participado, tirado essas dúvidas, né, dos nossos eleitores. E claro que ao longo da semana, caso seja necessário, ainda vamos lá, né, chamar o doutor para trazer mais esclarecimentos quanto ao pleito. E esperamos, né, que seja uma eleição tranquila e que possamos todos usar a nossa cidadania como eleitores e escolher aqueles que acharmos, então, os melhores representantes. Obrigado, Dr. Carlos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Juliano, aqui que acompanha no estúdio. E eu não fiz agradecimento no começo, faço ao final àqueles que estão nos ouvindo ou depois assistindo o vídeo aí na internet. Sempre tem uma repercussão bastante grande quando eu venho aqui, de pessoas que comentam a entrevista. Então, ficam meus cumprimentos para aqueles que estão nos acompanhando e desejando um ótimo fim de semana a todos e a todas.